ver se eu consigo baixar mais aqui. Barulhinho, né? Melhorou. Deixar um ligado. Depois a gente dá um jeito nele. Né, Gildo? Gildo está aqui. Dá um jeito nele. Vamos lá abrir a nossa Bíblia, queridos, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versículo 1. É tão bom, teve uma época que eu comecei a estudar, ler, reler, reler, todos os evangelhos, todos os milagres, nos evangelhos. Eu me detive no meu tempo devocional para alimentar e aquecer a minha fé. E domingo nós falamos sobre um grande milagre, e quem estava aqui no domingo participou do momento quando Jesus, ele cura aquele homem que foi descido pelos seus amigos num leito. E hoje eu vou falar sobre um outro milagre também em Marcos, mas com outro enfoque. Marcos capítulo 5, versículo 1, vai falar sobre o endemoniado. Não deixa de ser expulsão de demônios, se você colocar a classificação dos milagres nos evangelhos. As expulsões de demônios também estarão lá, junto com multiplicação de pães, provisão num sentido geral, cura de enfermidades, ressurreição de mortos, e expulsão de demônios também conta. Por quê? Porque isso não acontece se não for pelo poder de Deus. Uma pessoa pode ficar assim nesse estado, que vamos ler agora, pode até ser contida, como foi esse caso que vamos ler agora, mas liberta só pelo poder de Deus, só pelo nome de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós vamos ler a história de um homem que chegou a um estado terrível por conta da influência de demônios na vida dele. Marcos 5, leia comigo, verso 1, nós vamos ler apenas até o verso 8. Diz assim: chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos, em outras traduções, a região de Gadara. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada, nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. Interessante o termo que ele usa, é exatamente o termo aplicado a um animal feroz, a um animal selvagem, domar. Ninguém podia domá-lo. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: sai desse homem, espírito imundo. Só até aqui. Vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite. Obrigado pela obra que o Senhor realizou em nós, nos libertando, nos tirando do império das trevas, antes cativos e influenciados pelo príncipe das potestades do ar, o espírito que, como a tua palavra diz em Efésios, opera nos filhos da desobediência, mas graças a Deus que nos libertou das cadeias do inferno, das cadeias do diabo, antes cativos.
Obrigado porque o Senhor fez essa obra poderosa em todos nós. Te rendemos louvores por isso e agradecemos, Senhor, por esse momento, quando estamos lendo a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, por meio dela e pelo Teu Espírito Santo que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele realmente é chocante, porque ele fala do grau da miséria e da desgraça que um homem ele pode enfrentar quando ele dá lugar ao diabo, quando ele de fato se torna um cativo de Satanás. Veja a que ponto esse homem chegou. Os detalhes que esse texto traz nos mostram esse estilo de vida tenebroso que esse homem viveu. E a gente, queridos, não pode, principalmente nós, é muito triste quando a gente vê pessoas que se dizem cristãs e que ignoram a realidade do mundo espiritual. E que fazem vistas grossas até como meio de dizer assim, não, isso daí é coisa de pessoas radicais, bitoladas, não tem isso, isso é o mal do mundo mesmo. E deixam de se aperceber que muitas vezes esse mundo invisível, ele exerce uma influência muito real e direta sobre a vida dos seres humanos. Conversava nessa tarde com alguns irmãos lá na igreja, na sede, e essa pessoa falava exatamente disso. Tem uma pessoa que está participando, começando aí na igreja, que ela teve um envolvimento muito forte com religiões ocultistas, e nós sabemos que esse é um processo muito longo na vida de alguns. E ela contava as retaliações que ela tem sofrido, porque está tentando ajudar essa pessoa, firmar, com ela esse apoio para que ela permaneça na fé. Irmãos, é uma realidade de fato que a gente não pode ignorar. E o diabo, ele vai sim trabalhar essa realidade espiritual, ela pode nos servir tanto para o bem, claro, se nós somos e formos essas pessoas que buscam a presença de Deus em todo o tempo, nos dando condições, preparo para enfrentar e discernir essas influências e ataques que muitas vezes para uma mente natural passa desapercebido. Engraçado, essa pessoa dizia assim que a filha dela, justamente nesse tempo que ela está tentando ajudar essa pessoa, a filha dela passou muito mal. Pegando ela na escolinha, a menina já saiu vomitando e aquela coisa. Bom, isso daí não tem nada de que se espantar à primeira vista, não é verdade? Está vomitando, está passando mal, comeu alguma coisa. Mas uma pessoa chegou para ela e disse assim, olha, engraçado, eu tive um sonho com sua filha. E parece que levava ela num lugar, parecia um hospital. E ela foi detalhando coisas que iam além do campo da normalidade. E o que de fato aconteceu, na madrugada a menina piorou, eles tiveram que sair às pressas de madrugada, levá-la no hospital, a menina já estava pondo para fora, aquele suco gástrico, a bile, e estava muito mal, e chegou no hospital, e já foi rapidamente atendida, colocou nela lá a bolsa lá do soro, e a mãe lembrou do sonho, ela disse, esse negócio não é natural. Podia ser, mas isso daí não é. E começou a orar por aquela bolsa com medicamento e com soro, e eram 2 bolsas que eram para ser aplicadas na criança, e ela começou a orar, e antes de terminar a primeira, a menina já ficou diferente. A menina já disse assim, eu quero comer. Não tinha nem terminado, ia ter a segunda, e o que é que você quer comer? Ela, arroz e camarão. A enfermeira disse, está meio difícil ter camarão aqui no hospital. Nós vamos providenciar aqui um leite para você. E a menina diz, a mãe não gostava de leite, mas tomou uns 2 copos de leite, comeu pão e ficou alegre. E a médica passou assim, essa menina está boa, não precisa nem do segundo não, pode ir para casa. Porque a mãe tinha orado, tinha repreendido, enfim. Eu só quero mostrar essa realidade. Irmãos,
anotei e guardei um registro que já tem um tempo, de uma ouvinte. Nós tínhamos, há uns anos atrás, um programa de rádio chamado A Voz de Hebron. E nós recebemos, durante aquele tempo que tínhamos esse programa, vários telefonemas, mensagens de WhatsApp, e-mails, e eu fiz questão de anotar eu tenho anotado essa mensagem de WhatsApp até hoje, e eu coloquei aqui de uma senhora que mandou uma mensagem pedindo ajuda. Olha o que ela escreve. Boa tarde, meu nome é fulana de tal. Não vou dizer o nome, está aqui anotado, mas não precisa dizer o nome da pessoa. Meu nome é fulano de tal, tenho 64 anos, estou sob efeito de morfina que não supera a dor, tenho uma destruição no coxo femoral e há 1 ano peno com isso. O caso é cirúrgico. Tenho 5 filhos que não têm amor, só querem para eles e nada fazem por mim. Meu marido é homossexual, sempre me tratou mal. Agora que só me arrasto para o banheiro, piorou. Passo as noites acordadas, clamando a Deus por cura ou por morte. Perdi a fé, só quero me matar, mas tenho medo do inferno. E ela encerra dizendo: sou desgraçadamente infeliz. Irmãos, essa mensagem, dentre tantas, foi uma das únicas que eu anotei, porque de fato mostra uma realidade que a gente não faz dimensão da dor, da opressão e do ataque maligno que essa senhora demonstrou aqui nessas palavras. O que eu quero dizer, irmãos, é que essa realidade, ela de fato existe, não somente como Jesus a presenciou lá em Gadara, mas nos nossos dias também. E essa noite, queridos, eu queria enfatizar não a obra do diabo, porque a gente sabe que ele vem para matar, roubar e destruir, mas eu quero enfatizar o que é que Jesus faz. Tem uma passagem lá de 1 de João, capítulo 3, versículo 8, que diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Para isto o Filho de Deus se manifestou. Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. É aquele que pode desfazer, como de fato aconteceu aqui, nesse caso de Gadara. É aquele que pode desfazer, é aquele que pode destruir de fato as obras do diabo e restaurar por completo a vida de uma pessoa que entrega seu coração totalmente a Ele, que confia nele. Irmãos, e essa passagem nos mostra algumas coisas, e eu queria passar por essas rápidas verdades do que Satanás tentou fazer na vida desse homem e como Jesus interveio para desfazer essas obras na vida desse opresso, conhecido como endemoniado de Gadara. A primeira coisa que é muito latente aqui para mim é a ação do diabo em tirar o prazer, a alegria de viver, o prazer da vida desse homem. Verso 2 e verso 3 vai dizer assim: e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio a um encontro da onde? Do Mercury? Do Ibis? Não, dos sepulcros. Irmãos, olha onde esse homem morava. Veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, vírgula, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Não era alguém que estava ali porque, sei lá, passou a noite. Não, ele morava lá. Ele morava num cemitério, ele morava entre os mortos. Irmãos, quem mora entre os mortos, morto está. Aquele homem, ainda que vivo, ele morava nos sepulcros porque de fato era esse o estado e a condição que Satanás queria mantê-lo, de morte.
lugar em que esse homem se refugiava e se abrigava, um lugar de morte, sepulcros. E é o lugar preferido que o diabo quer levar uma pessoa. Eu não falo mais de um lugar físico, não falo mais de um lugar geográfico, um cemitério qualquer, não, mas um estado de vida, um estado em que a pessoa se encontra, como essa mulher que relatei agora há pouco. O desejo dela era morrer. Eu só penso em me matar. Eu só quero uma coisa, morrer. Mas eu tenho medo do inferno. E aí, irmão, Jesus, ele não foi naquela região à toa. É claro que não deu para a gente ler o contexto mais amplo, mas você vai ver que antes de Jesus chegar a essa região, ele passa por uma tempestade. O barco que Jesus estava era solapado pelas ondas, irmãos, e aí Jesus se levanta, repreende o mar. Tudo aquilo, queridos, era uma maneira de tentar impedir Jesus chegar do outro lado. Era uma retaliação maligna, porque da mesma maneira, a mesma palavra usada para repreender o demônio, foi a mesma palavra usada para repreender o vento, a fúria dos ventos e das ondas, a mesma. Jesus repreende como se fosse uma ação maligna para impedi-lo de chegar até Gadara. Todas as vezes que o diabo percebe uma movimentação do povo de Deus, do cristão, em tentar ajudar alguém que está cativo, pode ter certeza, queridos, haverá também um levante para impedir aquela pessoa de alcançar aquele objetivo. É muito comum isso acontecer. Você está ajudando, já contei o caso dessa pessoa, tentando ajudar alguém que estava vivendo uma vida assim acorrentada pelo inimigo. Essa pessoa já começou a viver a retaliação. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso não pode ser para nós um motivo de temor, de medo, de dizer assim, misericórdia, então se é assim, deixa eu ficar quietinho no meu canto, não vou ajudar não, porque se eu ajudar, né, vai ter retaliação, e aí, irmão, mas a gente está na guerra. O povo de Deus não foi chamado para a Disneylândia, o povo de Deus foi chamado para o combate, para o fronte. Então, irmãos, Jesus, ele nos deu esse exemplo, você tem que ir, você vai enfrentar, mas nada vai impedir quando o Senhor está à sua frente, quando o Senhor está no barco conosco, as ondas se levantam, os ventos começam a balançar aquela embarcação, a gente começa a passar por provas, mas eu quero dizer que no nome de Jesus, todo poder do maligno será subjugado, porque não existe outro nome que possa fazer isso, senão o nome de Jesus Cristo. E aí, irmãos, Jesus prometeu, João 10:10, texto conhecido por todos nós, o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu sei que mais do que o diabo, o texto aqui se refere a falsos profetas também, mas não podemos negar que a ação do diabo é justamente essa, matar, roubar e destruir. O que ele fez com muita propriedade na vida desse homem gadareno. Mas Jesus foi para lá para dar a ele vida, para tirar ele dos sepulcros, para tirar ele desse estado de morte. E nós estávamos nele também, irmãos. Todos nós sem Jesus estávamos nessa condição de morte. E fomos vivificados por ele. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, nos tirando do império, do domínio. Veja que ele fala essa expressão império, império das trevas. Império é diferente de reino. Império fala de tirania, império fala de subjugação, mas o reino não. O reino fala de um conjunto de pessoas que se submetem a um rei. É um estado diferente, o tirano não. E aqui a palavra de Deus diz que ele nos tira desse lugar de opressão, desse lugar de morte, que é o império das trevas, e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância, vida plena.
Em todas as áreas da nossa vida, Jesus quer nos dar vida. E tinha uma área na vida desse homem, dentre tantas, que o diabo tomou e tornou esse homem um homem extremamente solitário. Esse homem é colocado aqui, morando nos sepulcros, e a pergunta é: onde estava a sua família? Onde estava o seu... Quem ia com ele, gente? Quem ia dizer assim: meu amor, você vai morar um pouco? Não! Sozinho. Outro evangelho vai no sinótico, falamos sobre a questão dos sinóticos domingo aqui, a visão conjunta. O outro evangelho vai mostrar que tinham 2 endemoniados, mas ainda que fossem 2, eles não estavam lá num laço de amizade, não. Eram 2 opressos, 2 subjugados, 2 homens tomados por Satanás. Então eu pergunto, cadê a família dele? Ele vivia sozinho, longe de todos, longe de tudo. E é isso que o diabo quer fazer. Olha, por isso que eu coloquei o testemunho dessa mulher, o relato dessa mulher. Tenho 5 filhos, tenho um marido, mas eu me encontro só. Os filhos só querem saber deles, e o meu marido, um estado que ele optou, da homossexualidade. E o diabo vai fazendo isso, queridos, e nós crentes, precisamos tomar muito cuidado. Porque o diabo, ele não muda as suas táticas básicas. Ele quer nos isolar, ele quer tirar de nós o convívio, o relacionamento, ele quer quebrar relacionamento familiares, ele quer desfazer amizades, ele quer desfazer laços. É um padrão, ele segue um padrão. E ele vai fazendo isso aos poucos, irmãos. Esse homem tinha uma família, esse homem tinha um lar, mas Satanás foi tirando dele, e eu imagino que aos poucos, gradativamente, esse convívio. Isso acontece aí, você vai ver aos montes aí pelas ruas de Contagem. Homens que decidiram morar debaixo de uma ponte. Pastor, não é um infortúnio da vida, para alguns até pode ser, para outros não. Se você conversar com todos eles, você vai ver que uma parcela optou por aquilo, desejou aquilo. De que maneira? Não estava mais cabendo dentro de casa, o convívio não estava mais sendo uma realidade, as drogas estavam impedindo qualquer tipo de bom convívio, e ficou insustentável manter-se dentro da casa com outras pessoas, então preferiu sair de casa e morar isolado. Se você conversar com alguns deles, você vai ver relatos parecidos. Pessoas que disseram: não, eu saí. Não dava para ficar mais, porque eu decidi viver, já não comportava mais eu estar em família. Então o diabo vai fazendo isso, irmão. Aí você pode colocar, um sociólogo que vai chegar aqui, vai apontar que isso é um mal social, mas em última instância nós sabemos quem está por trás de tudo isso. Quem está promovendo toda essa separação, quem está promovendo toda essa desassociação de familiares, é o diabo, irmão. E vai levando aquela pessoa para um buraco, e vai levando aquela pessoa para os sepulcros. E aí o que é que Jesus faz após libertá-lo? Aleluia. Marcos 5,18. E entrando ele no barco, já havia sido liberto. Aquele homem já estava agora sentado junto a Jesus, vestido, em perfeito juízo. E quando Jesus entra no barco, aquele homem roga e suplica que o deixasse estar com ele. Jesus, deixa eu ir com o senhor. Irmão, presta atenção. Vamos pensar aqui. Isso ia ser benéfico para o ministério de Jesus demais da conta. Olha o testemunho que esse homem ia dar para todo mundo. Ô gente, vocês lembram de mim? Quem não lembrava do Gadareno? Quem não lembrava da história desse homem que ninguém poderia sustentá-lo, ou acorrentá-lo, ou prendê-lo? Quem não lembraria da história dos 2.000 porcos que se precipitaram no mar?
Quem não lembraria desse fato? Agora, de repente, vê o homem bem, vestido bacaninha, perfeito juiz, não era mais um animal que precisava ser domado, era alguém lúcido que podia sentar, conversar e falar do que Jesus havia realizado. Gente, vem comigo, vamos dar testemunho aí por essa Galileia, por essa Decápolis toda. Vamos testemunhar aqui, ó, vamos fazer uma cruzada e você vai iniciar o culto dando testemunho da sua vitória. Irmãos, era bom para o ministério de Jesus. Só que Jesus sabia que ele precisava de algo mais. Naquele momento, verso 19, Jesus não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa. Ele tinha uma casa. Vai para a tua casa, para os teus. Ele pertencia a um lugar. Ele pertencia a pessoas. Ei, você e eu pertencemos a um grupo de pessoas chamado família. Amém? Só que ele tinha perdido isso. Vai para a tua casa, vai para os teus. E ao chegar lá, você tem um propósito. Anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Seu propósito lá na sua casa é orar, é trabalhar, é investir na salvação da sua casa. Seu trabalho como alguém liberto, seu trabalho como alguém que foi visitado pela graça e pela misericórdia de Deus, é testemunhar à sua família o que o Senhor fez pela sua vida. Não é ser um mau testemunho, não é ser uma pedra de tropeço, mas ser alguém que ajuda os demais a se chegarem a Jesus. Como pessoas libertas que fomos, como pessoa liberta que este foi, ele deveria agora cumprir esse propósito. Eu vou para minha casa. Irmão, só de chegar lá já seria um impacto. Só de voltar para a casa dele, talvez no início um pouco de vergonha, porque a gente não sabe de que maneira ele saiu de lá. Certamente não foi uma boa despedida, certamente não foi por uma boa causa que ele saiu. Então ele voltaria, quem sabe, tendo que se retratar com alguns, tendo que pedir perdão a outros, tendo que reconciliar com seus familiares, mas todos poderiam ver a transformação que Jesus operou na vida dele. Seria inegável. Então volte para a tua casa, você tem alguém que está te esperando lá. Irmãos, eu quero falar para nós que aqui estamos. Será que tem alguém que está nos esperando? E quando eu digo alguém que está nos esperando, eu estou falando de fato de relacionamentos que foram partidos, de relacionamentos que foram quebrados. Quem sabe na nossa antiga vida, quem sabe porque um dia lá atrás, quando a gente ainda não tinha Jesus, ou até tínhamos, mas não tínhamos a maturidade que temos hoje. Quem sabe não cometemos algo que quebrou laços, que quebrou vínculos, e Jesus está dizendo para nós nessa noite que talvez essa seja a hora de voltar. Morar lá não, mas reatar, reconciliar, reconstruir laços que foram quebrados, e esse homem foi prova viva disso. Não vai comigo, você vai voltar para a sua casa e vai contar para os teus tudo o que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém, queridos? Então Jesus devolve a ele o prazer, tira ele do sepulcro, aleluia, tira ele do ambiente de morte e manda ele de volta para casa. Você tem um lar, você tem uma família, e eu quero isso. Olha a dinâmica de Jesus em oposição à dinâmica do diabo. O diabo separa e leva para a morte. Jesus faz a pessoa voltar e dá vida a ele, restitui a alegria dele, manda ele voltar para casa. O sentido do diabo sempre será de nos levar para longe de casa. O sentido do diabo sempre vai ser nos separar da nossa família. Sempre. Toda vez que tiver uma confusão, sempre a gente pode perceber que o diabo está tentando alguma coisa ali. Nos separar, nos fazer alheios a essa realidade da família. Então a primeira coisa foi essa, tirar o prazer da vida. A segunda coisa que eu queria destacar é dar uma falsa sensação de liberdade. O diabo faz isso.
Olha para quem está do seu lado, só para ele lembrar. Ô Gildo, você fecha essa porta que eu estou quase cantando com as crianças também. Eu me disperso muito fácil. Pode deixar, irmãos? Obrigado, obrigado. Vocês dois receberão a recompensa. Vão ter que dividir. Então, olha o que é que o diabo faz, além de tirar o prazer da vida dele, tirar o sentido da vida dele, o diabo também trazia a ele uma falsa impressão de liberdade. Olha o que diz aqui no verso 3 e 4, 3b, a parte B do verso 3. E nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. Meu irmão, a força excomunal desse homem era algo absurdo. Até porque a Bíblia diz que quem estava dentro dele era uma legião. Legião foi a única vez que Jesus pergunta o nome de um endemoniado. Jesus não ficava muito preocupado em saber se era isso ou aquele, não. Mas esse daqui ele pergunta, e legião, aquele homem que perdeu até a identidade dele, não tinha nem nome para dizer. Meu nome é José, João, não tinha. Meu nome é Legião. Quem falava por ele era o próprio Satanás. E aqui, irmãos, olha a falsa sensação que Satanás oferecia a ele de que ele era livre. Você vê que as pessoas estão tentando te subjugar, te domar, te prender, ninguém consegue. Você é extremamente forte, as cadeias são feitas em pedaços. E diz aqui que os grilhões, eles se tornam migalhas, migalhas. É como se Satanás sussurrasse uma mentira àquele homem, dizendo, está vendo como você é uma pessoa livre? Você não está preso a nada, você pode o que você quiser, você é uma pessoa que ninguém pode te prender. E aí ele vai começando a lançar aquelas suas falácias, aquelas mentiras. Família não te prende, casamento não te prende, ninguém te prende, você é livre. Que liberdade é essa, gente? Que liberdade, coisa nenhuma. As pessoas tentavam prendê-lo como um animal feroz que ele era, como um animal irracional que ele se tornara. Mas a impressão que dava aqui era de um poder, uma sensação de poder e de liberdade. Irmãos, é isso que Satanás faz. Talvez não fazendo a pessoa quebrar grilhões e cadeias e cadeados físicos, mas romper com barreiras que antes ele não rompia. Olha, você está livre para ser quem você quiser. Você está livre para viver suas aventuras do jeito que você quiser. E aí muitas vezes Satanás dá o poder àquela pessoa, como deu a este homem de quebrar essas cadeias e grilhões. Só que Satanás dá outro tipo de poder. Às vezes é o poder mesmo, é dizer assim, ninguém está maior do que eu. Eu aqui que mando, eu tenho dinheiro, eu tenho status, e eu faço o que eu quiser. Isso é muito perigoso, irmãos. Santidade e justiça é a base do trono de Deus, não é apenas o poder. O poder sem santidade leva o homem à corrupção. A pessoa ter o poder às suas mãos, mas não ter a santidade, ele se corrompe. Deus, ele é o Todo-Poderoso, mas ele também é o Santo, Santo, Santo. O poder nunca corromperá o coração de Deus, mas corrompeu de Satanás. E é isso que ele faz na vida de quem ele consegue alcançar o coração. Ele dá uma sensação de poder e de liberdade. Você é livre. Você já viu aquelas propagandas, por exemplo, de cigarro? Passava-se umas propagandas antigas aí na televisão, de pessoas assim, se divertindo, livres, fazendo festas. A imagem que aquilo queria dar é que você é livre. Você é liberto para curtir, para
ter o que você quiser, a hora que você quiser, porque você tem esse poder. Lê do engano, grande engano. A sensação de liberdade é falsa. A sensação de poder é ilusória, porque quem domina, quem controla ainda será o diabo. Ele dá e ele toma, ele dá a corda, é para enforcar o sujeito. E a pessoa se diz assim, agora eu vou, e há quem até se afaste de Deus. Radicalmente, rapidamente, quando o poder e essa falsa sensação de liberdade toma conta do seu coração, ela diz, para que eu preciso de Deus? Até porque Deus, Ele me coloca algumas cercas, Deus me coloca alguns limites. Deus não vai dizer para eu ir aonde eu queira ir. Tem um salmo que as nações, se eu não me engano é Salmo 2, que diz assim, rompamos os seus grilhões. São as nações falando para Deus, rompamos as suas cadeias, ou seja, nós não queremos ser dominados por Ele. Nós não queremos estar subjugados, é a imagem deles, né? Nós não queremos nos submeter a Ele, quebremos as suas cadeias. Encontrou? Salmo 2:3, Arthur, só para a gente lembrar dele. Olha o que é que as nações dizem, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Está na revista corrigida, né? Aquele que habita no céu rirá, o Senhor zombará deles. Então, olha o que é que eles dizem. Porque estar, irmãos, ligado ao Senhor, é respeitar os limites que Ele dá também para a gente. Ei, você não pode ter tantas mulheres quantas você quiser. Você só pode ter uma. Por causa da prostituição, diz o apóstolo Paulo, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio marido. Então, veja, há limites para servir a Deus, para estar com Deus, mas o diabo não, ele diz assim, você não tem limite, você pode o que você quiser. Olha essa falsa sensação de liberdade, de poder, que na verdade é um aprisionamento. A pessoa está presa e subjugada ao diabo. Jesus, então, irmãos, que veio para destruir as obras do diabo, ele apresenta a maneira como ele desfaz isso. João 8:32, todos nós conhecemos esse texto que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer Jesus é a única maneira de ser realmente liberto. É a única forma de ser realmente livre. Se a gente for continuar o texto, Jesus está falando aos judeus ali, olha, vocês serão verdadeiramente livres. E aí eles retrucam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, não tem liberdade. No pecado, é escravidão. Eu posso o que eu quero, eu posso da maneira que eu desejar. Não, isso é escravidão. Se pois o Filho então vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora aquele homem, gente, está sentado. Ele não precisa despedaçar cadeias, ele não precisa despedaçar grilhões, porque ele agora de fato está em paz. Ele agora está sentado. Ele agora está quieto, ele agora está livre, totalmente livre. Sabe, um liberto é aquele que pode olhar. Alguém diz assim, um cristão sendo confrontado por um não cristão viciado. Ô crente, você não pode beber não? Eu posso. Já viu isso? E eles acham que nós somos os escravos. Aí o crente olha para o escravo da bebida e diz assim, eu posso olhar para isso e não beber. Você não pode se desvencilhar disso, porque você é escravo.
Isso é liberdade. Nós temos um Deus totalmente livre, mas Ele é incapaz de se prender a algum pecado, a algum mal, porque nada o escraviza. O pecado escraviza. Jesus veio para dar essa liberdade verdadeira a alguém que estava no engano de que tinha poder e de que tinha liberdade. Porque ninguém me prende, porque eu despedaço cadeias e grilhões, eu sou forte, eu sou poderoso e ninguém me subjuga. Você é escravo. Deixa eu te dar uma verdadeira liberdade. Sai dele, espírito imundo. Sai dele. E agora ele é, de fato, uma pessoa livre. Louvado seja Deus. Além disso, irmãos, correndo, Jesus, destruindo as obras do diabo, deu a esse homem mais uma vitória. Porque o diabo também dava a ele uma sensação falsa de grandeza. De fato, aquilo que nós lemos no verso 4, ninguém podia domá-lo, ninguém manda em você. Pensando sobre isso, irmãos, eu queria lembrar que o cristão, ele está sujeito a instituições. O diabo, ele quer dizer que a libertinagem é o caminho melhor a se viver. Você não está preso a nada, preso a ninguém. E nós temos princípios bíblicos que mostram que Deus é aquele que estabeleceu princípios de autoridade, princípios de governo. E eu poderia falar de princípios cívicos, por que não? Romanos 13:1, você conhece esse texto: toda alma ou toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Sim, nós somos cristãos libertos, mas essa liberdade não nos dá autorização para negligenciarmos princípios de autoridade no campo civil. Tem um guarda de trânsito mandando eu parar, eu tenho que parar. Tem imposto para pagar, eu tenho que pagar. Pagar é a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se honra, honra. Se tem tributo, se estão exigindo, irmãos, eu posso não concordar, mas deixar de obedecer, não. Toda alma esteja sujeita às autoridades, a não ser que estas nos mandem fazer algo contrário à vontade de Deus. Do contrário, irmãos, nós não podemos ser pessoas que se insurgem contra a autoridade. Além disso, a Bíblia também fala de autoridades familiares. A Bíblia diz: pois Deus ordenou, lá em Mateus 15, fazendo uma alusão aos 10 mandamentos: honra teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar ou maldisser seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Então esse princípio, hoje a gente está disputando aí, né, gente? Esse princípio da obediência e da honra é bíblico. Então, no campo da sociedade, no campo familiar, e por que não dizer também no campo religioso, Hebreus 13:17 vai dizer: obedecer a vossos guias, são os líderes, são os pastores. E essa obediência não é obediência cega, não é uma obediência tirana, mas uma sujeição em amor. Obedecei aos vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas dela. Então, irmãos, essa sensação de que eu sou uma pessoa que não me sujeito a nada e a ninguém, isso é uma obra maligna, é uma obra do diabo. Ninguém pode te domar, ninguém pode subjugar, ninguém pode mandar em você. Pode, gente, pode. E eu vou ter que me submeter em consciência a Deus, a autoridades da sociedade, familiares e religiosas. É bíblico. E o diabo quer tirar isso tudo. Toda vez que há rebelião, irmãos, seja dentro de casa, filho que se rebela à autoridade do pai, dentro da igreja, levantes de rebeldia, você pode ter certeza, tem o dedinho
de Satanás. Tem a mão do diabo naquilo. Toda vez. Toda vez. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Satanás foi o primeiro rebelde, é algo que ele sabe fazer muito bem. É colocar no coração do homem essa ideia de que você não é trouxa. Você pode se autoconduzir sem ser subjugado a nada e a ninguém. Segue tua vida, como a tua cabeça diz, como a tua cabeça ordena. Tua cabeça é teu guia. E palavras como essa que colocam um homem nesse estado de aprisionamento a Satanás. E para a gente terminar, Jesus veio para libertar esse homem que estava com a sua alma aflita. Verso 5, olha a aflição desse homem, gente. Sempre, não algumas vezes. Arthur, tenta colocar na Almeida atualizada, por favor, porque aí os irmãos vão conseguir acompanhar. Eu acho não. Pode deixar nessa. Olha só, em todas elas você vai encontrar a expressão sempre. Ele andava sempre, de dia e de noite. Veja que não tinha horário. De dia e de noite. Ele andava como? Pelos sepulcros e pelos montes. Fazendo o quê? Gritando ou clamando. Olha a aflição dessa alma. Ele não tinha paz. Andava sempre, dia e noite, gritando, clamando. Olha só esse que se achava talvez poderoso. Isso me faz lembrar de uma pessoa que já fez parte do nosso convívio, não aqui da igreja local, mas do meio dos irmãos. Muitos daqui talvez conheçam essa pessoa. Era um cristão e um dia ele decidiu que iria ser de uma outra religião voltada para o ocultismo. Ele decidiu. E uma das justificativas dele depois é que estar aqui não dava a ele o poder que ele tem lá, que é oferecido a ele lá. Ele disse assim: lá eu tenho poder. Olha o que é que o diabo faz. Não dá para ser tanto explícito, porque, né? Mas foram essas as palavras que ele disse: eu agora sei o que é ter poder. Esse homem também podia dizer isso. Eu sei o que é ter poder. Ninguém me subjuga, ninguém me prende. Eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou o cara. Mas olha como é que ele estava na alma dele. Sempre, de dia e de noite, gritando e clamando pelos montes. Além disso, se você for olhar também a continuidade, ferindo-se com pedras. Cadê o amor próprio dessa pessoa? Cadê o amor próprio do cuidado básico? Ele se feria. Quantas pessoas se retaliam? Quantas pessoas se ferem? Quantas pessoas elas vivem esse tipo de situação de fazer mal a si mesmo? Cadê o amor próprio, gente? Não tem poder do diabo, ele não compartilha esse amor. Não há aspectos, não há nada de amor no que o diabo transmite a uma pessoa. Esse homem se martirizava, esse homem se feria, esse homem se retaliava, esse homem estava em angústia, uma angústia contínua, angústia ininterrupta de dia e de noite, clamando, gritando e se ferindo com pedras. Que vida! Jesus aparece para ele. E um dos chamados de Jesus é: vinde a mim. Vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Eu vou tirar esse fardo pesado, você vai aprender de mim, você vai encontrar descanso para a sua alma. Esse amor próprio que Jesus restabelece na vida dele.
Em outras passagens sinóticas, vai dizer que esse homem também andava nu, nem se vestia. E quando ele é liberto, eu já falei isso anteriormente, mas encontram esse homem vestido, sentado e em perfeito juízo. Jesus restaurou a autoestima desse homem, Jesus restaurou o amor próprio a esse homem. Ele agora de fato se sentia alguém digno. Irmãos, Deus, ele de fato expressa de uma forma tão tremenda o amor dele. Eu gosto muito da passagem finalizando de Isaías 43. Vou ler para você, que diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Sebá. Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo. Portanto darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Que amor expresso de uma forma tão escancarada, gente. Maior demonstração do amor de Deus através de Jesus naquela cruz. Então o que eu quero nessa noite, irmãos, é trazer ao nosso coração, primeiramente, esse sentimento de gratidão por Jesus ter nos tirado desse antro, desse lugar de morte, desse lugar em que nos encontrávamos sem Ele. Talvez a nossa história não seja igual a desse homem de Gadara. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não fui alguém possuído por demônio. Talvez alguns de nós passamos por libertação e não tem problema nenhum. O problema é ficar, sair não. Se saiu, tá bom. Eu lembro de um primo meu, e encontrei com ele era perdidão. E ele disse assim para mim: ô primo, eu estou indo numa igreja. É mesmo? Que coisa, eu estou indo numa igreja. E a missionária, quando foi orar por mim, eu apaguei. Não sei o que é que aconteceu, mas as pessoas disseram que eu estava igual um bicho. Disse que saiu tanta coisa ruim de mim, primo. E ela ia mandando sair, saía um, e depois saía outro, e depois saía outro, e depois saía outro. Eu digo: sério, a limpeza foi grande. Irmãos, o problema não é quando sai, o problema é quando fica. Quando sai, está bom. Mas talvez a nossa história não foi assim. Então, uau. Mas eu quero dizer que não é por isso que nós não éramos cativos desse mal. A Bíblia diz, eu falei esse texto agora há pouco, que todos nós, sem Cristo, vivíamos sob a influência do poder do Espírito que opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que não entregaram a vida para Jesus. Toda pessoa, irmão, eu vou afirmar uma coisa muito séria. Toda pessoa que ainda não rendeu a sua vida para Jesus vive sob uma influência maligna. Isso está na palavra. Tem um espírito que opera nos filhos da desobediência. Ele pode não estar possuído, mas ele está influenciado. Irmãos, gratidão no nosso coração, porque Jesus nos arrancou desse império. Jesus nos tirou de lá. Jesus tirou aquela escravidão do pecado que nos acorrentava. A gente podia até quebrar cadeias e grilhões, mas o pecado a gente não conseguia se desfazer dele. Escravos do pecado. São cadeias invisíveis, são grilhões invisíveis. E estávamos presos a eles, mas o Filho nos libertou. Por isso nós podemos de fato dizer que livres somos.
Aleluia, restituindo o bem-estar, restituindo a paz interior. Aquele homem clamava de dia e de noite, e se feria, e se machucava, e se retaliava, e estava se machucando, mas agora não, está bem. Sua alma está leve, sua alma está tranquila. Oh, descansa minha alma, porque o Senhor tem te feito muito bem. Em Deus está a nossa paz. Em Deus está o nosso repouso, o nosso descanso. A gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades, mas o Senhor sempre traz o refrigério ao nosso coração. Como é bom pertencer a Jesus, como é bom ser dele. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Eu não sei que áreas o diabo, ele fica tentando destruir, minar, corromper. Uma das áreas que eu vejo isso muito acontecer ainda na vida de muitos cristãos é no âmbito familiar. É separando. Muitas vezes não é nem o cristão que começa, que promove, mas ele acaba cedendo. E a gente acaba ignorando que quem está por trás disso não é aquela pessoa, é o diabo. E a gente acaba aceitando e se conformando com aquilo. Mas Jesus, que destruiu as obras do diabo na vida desse homem, está conosco. E se existem áreas da nossa vida que o diabo está tentando fazer isso e ele conseguiu, ele vai ser derrotado em nome de Jesus. A palavra de Jesus para nós é assim, ó, volta para a tua casa. Você consegue imaginar Jesus falando, irmão Geraldo, pode apagar por favor essa daí de trás, meu amado? Você consegue imaginar Jesus falando isso para mim, para você hoje? Volta para a tua casa. Aí você diz assim, claro, eu vou voltar, daqui a pouco está terminando o culto. Não, não é isso. É voltar para casa e pensar se tem alguma situação que ficou pendente. Algum vínculo que foi quebrado, partido, e a gente não voltou para refazer isso. A gente não voltou para consertar. Pode ser que o Senhor esteja dizendo para a gente fazer isso. Para alguns de nós aqui, ou para todos nós, não sei. Talvez o Senhor esteja dizendo assim, volta para cá, porque eu tenho coisa para fazer lá. Mas só vou fazer se você voltar. E esse voltar significa isso. Ô fulano, rapaz, fiz uma bobagem com você há uns anos atrás, não foi? Falei umas coisas esquisitas com você, ruim. Você me perdoa? O cara vai dizer assim, uau, você está bem? E a gente vai dizer, eu estou melhor do que antes. Jesus faz isso. Vamos orar? Fecha seus olhos. Aleluia. 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 Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Jesus, Tu és grande, não há outro além de Ti. E nós adoramos o Teu nome nessa noite, Jesus. Nós Te glorificamos por tudo que Tu és, pela obra que o Senhor realizou em nós, por essa libertação que o Senhor operou em nossas vidas, nos arrancando, nos tirando dessa cadeia, desse império que nos escravizava, que nos subjugava e nos dava uma falsa impressão de que estava tudo bem. Essa falsa impressão de que éramos pessoas de fato poderosas e livres, quando na verdade éramos escravos, prisioneiros do pecado. Senhor Jesus, aquele que é dominado pelo pecado se faz escravo dele. Eu oro nessa noite que se ainda há áreas da nossa vida em que estamos escravizados, acorrentados a algum vício, a algum pecado, Jesus, nessa noite a Tua palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E nessa noite, em nome de Jesus, nós rompemos com cadeias do pecado, cadeias de vício, amarras da velha vida, não estarão mais nos prendendo. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar pelas famílias, eu quero orar por vínculos que foram partidos, que foram quebrados, que foram desfeitos. E cará, Senhor, essa chamada do Senhor: volta para a tua casa, volta para os teus, e fala para Ele tudo o que eu fiz por você. Fala para eles como o Senhor teve misericórdia de ti. Senhor Jesus, eu oro, se há vínculos que foram quebrados lá no passado, Senhor, e eles permanecem até hoje, e até hoje esses vínculos não foram reatados, Senhor, eu oro para que o Senhor nos promova a oportunidade, como o Senhor fez a esse homem, de voltar para casa e de consertar aquilo que foi partido. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, desfazer todo o levante do inferno. Senhor, toda retaliação do maligno, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todas as vezes, ó Deus, que nos levantamos para servir o Senhor, assim como Jesus intentou ir ali naquele lugar e uma tempestade se levanta, quantas retaliações têm se levantado, mas nós damos uma ordem e repreendemos essa fúria maligna. Nós dizemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, que todo levante do diabo contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra as nossas famílias, na autoridade do nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Nós rejeitamos e repreendemos toda obra contrária, todo mal, toda obra das trevas, do inferno, está por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a orar pela sua casa, meu querido. Se você percebe algum levante do diabo, na autoridade do nome de Jesus que você recebeu, declare sobre a sua casa nessa noite que nenhum mal, praga alguma, mal nenhum, levante do inferno nenhum vai prevalecer. Nada vai ser um motivo para você parar. Aquela tempestade queria fazer Jesus parar, queria fazer com que aquele barco voltasse e não prosseguisse a viagem, mas Jesus tinha um propósito. Eu quero declarar que você tem um propósito, nada vai parar você nesse propósito, esse levante do diabo não vai parar você nesse propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, laços da morte nós quebramos nessa hora, laços do inferno nós desfazemos nessa hora, grilhões espirituais. É no poder do nome de Jesus que nós te fazemos em pedaços, em pedaços, em pedaços. Ei Deus, é guerra, meu irmão, e eu quero que você exerça a sua autoridade. Comece a declarar a bênção de Deus sobre a sua casa, em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, mal nenhum chegará à sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, desânimo, tristeza, angústia. Jesus abate agora esse mal. Jesus agora abate esse mal.
Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Senhor, levante-se contra essa igreja. Sutilezas, setas inflamadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, projetos malignos frustrados, em nome de Jesus. Nós declaramos que o nosso general marcha à nossa frente. Senhor dos exércitos é o seu nome. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor, e que fujam diante de ti os teus inimigos e todos que aborrecem a tua presença. Sejam postos por terra em nome de Jesus. Nós declaramos a glória de Deus nesse lugar, em cada família aqui representada, a glória do Senhor. A presença do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Morte, inimigo último a ser vencido. Você foi subjugada e derrotada lá naquele túmulo. No terceiro dia, morte, você sofreu sua primeira e definitiva queda. Quando nosso Senhor ressuscitou, nossa esperança, nosso Jesus, subjugou o teu poder. Por isso, medo da morte, pânico da morte, nós repreendemos em nome de Jesus. Sepulcros não serão nossa morada. Nossa morada está na casa de Deus. Aleluia! É lugar de vida, é lugar de deleite, é lugar de refrigério, é na casa do Pai. Sepulcro não é a nossa casa, não é a nossa casa. Em nome de Jesus, espírito de morte, nós te repreendemos. Em nome de Jesus. Flerte com a morte, desejo da morte, nós te repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso Jesus nos deu vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. Em nome de Jesus. Diga comigo, se o Filho, mais uma vez, se o Filho me libertar, diga assim, Ele já me libertou. Verdadeiramente eu sou livre, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Vamos aplaudir a Jesus.